Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 9, versículos 33 e 34. Jó 9, 33 e 34. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto de Jó. Se você for olhar no dicionário o que é intercessão, você vai ver que no dicionário não fala nada de oração. Porque o sinônimo de intercessão não é oração. Embora quando a gente ore, a gente esteja fazendo intercessão. Interceder é colocar-se entre, é representar. Eu olhei no dicionário hoje. Colocar-se entre duas pessoas. Intervir, mediar. Isso é intercessão. Se você já precisou do serviço de um advogado, por exemplo, e o advogado fez a mediação entre você e o juiz, entre você e o patrão, o que o advogado fez foi uma intercessão. Ele se colocou entre as duas partes. Você pode ter ligado algum dia para marcar hora num médico e a secretária atendeu e viu o horário do médico e passou para você. O que essa secretária fez foi uma intercessão. Se colocou entre você e a pessoa com quem você queria falar, porque você não tinha livre acesso a essa pessoa. Talvez você já tenha precisado de um procurador e passou uma procuração. E o que essa pessoa fez foi uma intercessão. Então, o que Jesus fez por nós, irmãos, não foi simplesmente uma oração. Quando a gente fala que Jesus intercede por nós, não é que Jesus está lá orando por nós, mas é que Ele está se colocando entre nós e o Pai, mas também entre nós e o inimigo das nossas almas para nos proteger. Lembra de Jesus falando para Pedro: o diabo pediu o direito de lhe cirandar, mas eu intercedi por você, orei por você, me coloquei entre você e o inimigo, para trás de mim, Satanás, como aprendemos no congresso de intercessão. Então Jesus é o nosso intermediário. Diga: Jesus é o meu intermediário. Jó capítulo 9, versículo 33, quando eu li esse texto, eu escrevi na minha Bíblia assim, aqui pequenininho do lado: que bom que agora temos Jesus. Porque Jó estava passando por um momento muito terrível da vida dele. E ele queria conversar com Deus e saber de Deus por que aquilo estava acontecendo, mas ele não sentia liberdade para conversar com Deus. E olha o que ele diz aí no texto. Jó 9:33, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse, então eu falaria sem medo, mas esse não é o caso. Coitado de Jó. Ele não conhecia Jesus. Se tão somente houvesse alguém para se colocar e servir de árbitro entre mim e Deus, para afastar de mim os meus pecados, então eu falaria sem medo. Jó não conhecia Jesus, mas a gente conhece. Então você pode falar com Deus sem medo, por intermédio de Jesus. Diga: Jesus é o meu intercessor. 1 Timóteo 2,5, se você é bom e rapidinho, vai lá. O texto tão conhecido da palavra do Senhor. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Lembra que ontem eu expliquei que precisava de um homem, de um segundo Adão, para poder daqui da terra consertar o que o primeiro Adão fez de errado? Pois
Paulo faz questão na epístola a Timóteo dizer: há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E em 1 João 2, versículos 1 e 2, primeira epístola de João, capítulo 2, o apóstolo João diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diga: eu tenho um intercessor junto a Deus, Jesus Cristo. E João fala: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus fez essa obra poderosa de nos reconciliar com Deus e de quebrar todo o jugo do inferno sobre a nossa vida. E hoje Ele nos deu o mesmo ministério. Nós temos, no nome de Jesus, a autoridade para reconciliar pessoas com Deus e para quebrar as obras do inferno nas vidas das pessoas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Quando eu oro por alguém, eu tenho essa autoridade de, em nome de Jesus, pedir para que essa pessoa se reconcilie com Deus. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, que ele nos deu o ministério da reconciliação. E eu posso orar também para que obras de Satanás sejam desfeitas nas vidas das pessoas. E é isso que nós vamos fazer agora, tal qual fizemos ontem. Mas antes eu vou contar um testemunho, uma história que vai nos ajudar a entender essa história de como as nossas orações continuam a obra que Jesus já fez na cruz. Jesus já fez na cruz a obra para salvar todas as pessoas. Amém ou não amém? Jesus já derrotou todos os principados, potestades, demônios, diabo naquela cruz. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Glória a Deus? Glória a Deus. E nós, como eu disse ontem, distribuímos. A gente não trabalha no departamento de produção, mas no departamento de distribuição. Eu não posso salvar, mas eu posso orar para que alguém seja salvo. Eu não posso curar, mas eu posso orar para que alguém seja curado. Eu não posso eu mesma libertar, mas eu posso orar para que alguém seja liberto, porque Jesus já fez isso na cruz. E aí eu li uma história nesse livro que eu quero contar para vocês antes de a gente orar. Este livro, daqui a alguns dias, estará aí na livraria da igreja. E eu quero incentivar você a comprar e ler. É um dos melhores livros de intercessão que eu já li na vida, e olha que eu já li alguns. Se chama Oração Intercessória, como Deus pode usar suas orações para mover o céu e a terra. Uau! Como Deus pode usar suas orações para mover o céu e a terra. E além de ser poderoso, ainda é gostoso de ler. Porque o autor escreve muito gostoso de ler. E mesmo que você se assuste com o tamanho, saiba que você vai ler capítulo a capítulo e vai ser muito abençoado. Então eu pedi para os nossos irmãos, Diogo, Hugo, para providenciarem o livro. E logo você vai poder comprar e ler e ser edificado. E para entender essa história de continuar a obra de Cristo, eu quero compartilhar uma história que ele conta aqui no livro, que também me ajudou a entender o nosso papel de intercessores e o nosso papel de distribuir aquilo que Deus já fez. Ele conta que em 1976, o autor do livro, o pastor, foi até a Guatemala para fazer uma obra missionária lá, junto com outros irmãos pastores da igreja dele. Tinha acontecido um terremoto na Guatemala naquele ano, e a cidade tinha sido muito devastada.
E eles foram para pregar o evangelho, mas para também ajudar na reconstrução da cidade. Durante o dia, eles trabalhavam reconstruindo casas, comércios, trabalho pesado. E à noite faziam cultos, pregando o evangelho e convidando as pessoas para entregarem suas vidas para Jesus. E aí ele conta que pouca gente ia no culto e muito pouca gente se convertia. Apesar de eles estarem ajudando as pessoas, eles viam que as pessoas não se moviam muito, nem que fosse em gratidão, para participar do culto. E numa das últimas noites que ele estava lá e que ele ia pregar naquela noite, alguns irmãos que estavam com ele disseram para ele o seguinte: pastor, nós fomos num vilarejo e vimos uma cena horrível. Nós encontramos numa casa uma menininha de 6 ou 7 anos amarrada numa árvore. E aí fomos conversar com a família e perguntar por que a sua filha, por que a menina está amarrada na árvore. E os pais disseram, porque ela é louca, 6, 7 anos. Ela é louca, ela corre, ela foge, ela agride as pessoas, ela se fere, ela se machuca, ela quer se jogar para se matar. Parece a história que a gente leu na Bíblia. E para preservar a vida dela, a gente deixa ela amarrada na árvore, leva comida, mas ela fica amarrada. Os irmãos ficaram extremamente comovidos e contaram isso para o pastor, que também ficou comovido. E ele foi pregar naquela noite. E Deus tinha dito para ele, quando você for pregar na Guatemala, você vai representar Jesus ali. Seja o representante de Jesus na Guatemala. E ele conta que ele pregando o evangelho e a história da menininha na cabeça dele. E quem é pregador sabe que é horrível você estar pregando e estar pensando em outra coisa ao mesmo tempo. E ele pregando, e disse que o Espírito Santo ministrava o coração dele, dizendo assim: ore pela menininha da árvore. Ore pela menininha presa na árvore, lá no vilarejo, não era no lugar onde ele estava. Ore para que Jesus liberte a menininha presa na árvore. E ele pregando, e com isso na cabeça dele, a menininha era conhecida por muitas pessoas daquele lugar. Deus vai nos dar pessoas estratégicas na nossa cidade. Você pode dizer amém? Pessoa famosa ou pelo bem ou pelo mal. Tem gente que é famoso pelo bem, mas tem gente que é famoso pelo mal, pelo sofrimento, pela opressão. E depois de resistir por alguns momentos, ele resolveu orar. Porque o Espírito Santo disse para ele assim: Jesus já libertou a menina. Você só precisa distribuir. Jesus já venceu os demônios que estão prendendo aquela menina. Você só precisa distribuir. E aí ele parou o sermão e orou. E disse para as pessoas: eu vou agora orar pela menininha. E citou a história da menininha que muita gente conhecia e que fica durante o dia amarrada na árvore. E orou: Senhor Jesus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor liberte a menininha amarrada na árvore, que ele sequer sabia o nome. E continuou o culto, continuou o sermão, acabou o culto. Mas não passou muito tempo, chegou a notícia de que a menina tinha sido curada e liberta. Você pode dizer glória a Deus? E aí ele conta no livro: em uma noite de luar, em um remoto vilarejo da Guatemala, diante de umas poucas pessoas, minha vida mudou para sempre. Jesus saiu do esconderijo. Ele se tornou vivo, relevante, suficiente, disponível. Um Jesus escondido emergiu das teias de aranha da teologia. Um Jesus de ontem se tornou o Jesus de hoje e de sempre. O Jesus da Galileia se tornou um Jesus da Guatemala. E por causa da libertação da menina, um monte de gente se converteu na cidade. E aí ele disse: aí eu entendi a nossa parceria. Jesus já fez, mas a gente precisa orar.
E ele termina o capítulo dizendo: na sua cidade tem um monte de gente amarrada nas árvores. Muitas pessoas estão amarradas nas árvores. E é por essas pessoas que nós vamos orar agora. Daqui do Bonfim, daqui de Campinas, daqui do bairro do Bonfim. Porque o Jesus da Galileia é o Jesus da nossa igreja. Amém? E vamos pedir por pessoas que a gente sabe que estão presas. Tem gente que está amarrada em vício. Quem aqui conhece alguém que está amarrado num vício? Levanta a mão. Meu Deus! 70% da igreja. Não está amarrada numa árvore, mas está amarrada num vício. Tem gente que está amarrado na idolatria. Quem conhece alguém que está amarrado na idolatria? Não vem para a igreja porque está preso na idolatria. Tem gente que está amarrado na prostituição, no pecado de imoralidade sexual, na pornografia. Tem gente que está amarrado nos seus argumentos. Tem gente da sua família que sabe que você se converteu e virou super boa gente. Vê a mudança na sua vida, mas não consegue vir para a igreja. Mesmo vendo o que Jesus fez, porque está amarrado. Às vezes amarrado na mente, no preconceito, numa fortaleza mental, que diz que não pode vir para a igreja, que isso não vai ofender a religião dos seus antepassados. Quanta gente amarrada na árvore, na nossa cidade. E nós vamos orar por essas pessoas agora, em nome de Jesus. Tem gente que está amarrado e não consegue perseverar. Meu Deus do céu, irmãos, a gente vê gente na igreja que não consegue perseverar um mês. Vai e vem, volta, vem, se arrepende, cai de novo. Que prisão é essa? Que a pessoa não consegue perseverar um mês na igreja, crente fiel. Você está lembrando de alguém que está amarrado aí numa árvore? Nós vamos orar por essas pessoas agora, em nome de Jesus. E eu queria que nós orássemos também agora por um lugar da nossa cidade. Quantos aqui já ouviram falar do Jardim Itatinga, em Campinas? Olha, quase todo mundo, se não todo mundo. Faz algumas semanas que eu tenho orado por esse lugar. Quando a gente fica incomodado com alguém, com algum lugar, a gente começa a orar. E a gente diz para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe, se quiser me usar, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse bairro da nossa cidade, aqui perto de nós, inclusive se você olhar no Google, em qualquer lugar, sobre o aeroporto de Campinas, de Viracopos, o bairro do aeroporto é Jardim Itatinga, consta como bairro do aeroporto. Esse bairro, irmãos, na nossa cidade, é o único bairro do Brasil, pelo que eu saiba, porque em outros países do mundo tem isso, que foi projetado exclusivamente para ser um bairro de prostituição, há cerca de 50 anos atrás, numa política de limpar a cidade da prostituição. Então, criou-se esse bairro lá na Santos Dumont, que era até um pouco afastado. Hoje a cidade cresceu tanto que já nem é afastado, é aqui pertinho de nós. E pelo que eu li, porque eu estou orando pelo bairro, então andei lendo, houve até na cidade, na década de 60, uma campanha de fechar os prostíbulos e mandar todos os prostíbulos para o Jardim Itatinga. De pegar as prostitutas da cidade e mandar para lá. Assim, elas ficavam isoladas lá, e as pessoas que quisessem procurar esse serviço também podiam ir para um bairro exclusivo para isso. Diga misericórdia. E esse bairro é na nossa cidade. E eu fiquei pensando quantas mulheres amarradas nas árvores tem lá. Presas e famílias, porque é um bairro, tem famílias morando lá. Tem centro de saúde, tem escola, não é uma coisa obscura. Quantas famílias, porque não é só prostituição, é tráfico de drogas, é tanta coisa, violência, roubos.
Mas especialmente eu fiquei pensando nas mulheres que moram lá, nessa vida, amarradas nas árvores. E Jesus já pagou o preço da libertação delas. Amém? Mas quem será nessa cidade que ora por elas? Que ora por esse bairro? Que pensa nessas mulheres? Nem eu. Eu comecei a orar por isso faz talvez uns 15, 20 dias. Que do nada eu comecei a orar por isso. E a profetizar a transformação daquele lugar. Porque é um lugar estratégico e famoso. Tem documentário sobre, tem tese de mestrado, de doutorado. Eu li hoje um pedaço de uma tese de doutorado sobre o lugar. O nome da tese era Pretas, Pobres e Prostitutas. Só que a palavra que ela usou não era prostitutas, era outra, que começa com P também. Tese de doutorado para explicar o que acontece. Quanta gente amarrada na árvore, não só lá, mas talvez no seu bairro, lá na sua rua, lá no seu trabalho, na sua escola. E Jesus já pagou o preço da libertação dessas pessoas. Amém? Se Ele quer nos usar como igreja para fazer algo especial e específico em algum lugar, a gente só diz, eis-nos aqui. Só nos diz como, quando, só nos dá o caminho. Mas você e eu temos que estar disponíveis para pelo menos orar pelas pessoas que estão amarradas nas árvores. Amém? Então fecha sua Bíblia, seu caderninho, fica de pé aí no seu lugar.